Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos aí o nosso objeto de conhecimento, leitura, interpretação, inferências e produção textual, e o nosso detalhamento, utilização dos conhecimentos sobre linguagens dos sistemas de comunicação e de informação, compatíveis com gêneros específicos adequados às respectivas funções comunicativas, na elaboração de textos capazes de expressar estilo próprio, autoria de forma crítica, criativa e ética, respeitando os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Então, alunos, vamos à nossa aula? Então, gente, nesta aula vamos falar de algo que vocês gostam bastante, que são redes sociais, não é? E a gente vai começar com um texto aqui para depois entendermos o que tem a ver com as redes sociais e com os gêneros digitais, que é o tema desta aula, tá bom? Então, vamos verificar aqui o nosso texto. Brasil é o terceiro país com mais usuários do YouTube em 2023. Nós estamos, né, falando aí de uma pesquisa que foi feita em 2023 e até então o Brasil era o terceiro país com mais usuários. E depois eu vou trazer uma outra informação que saiu, mas calma aí. Vamos agora fazer a leitura do texto. Criado em 2005 e disponível em mais de 100 países, o YouTube é até hoje o segundo site mais acessado do mundo, ficando atrás somente do Google, onde você faz a pesquisa ali, não é? Ah, eu estou com dor de cabeça, estou com dor no estômago, aí a pessoa faz a pesquisa e o Google já mostra um monte de sintomas, não é? Continuando, e possui cerca de 2 bilhões de usuários ativos mensalmente, conforme o ranking Alexa. Continuando, no Brasil, a popularidade da rede social não é baixa. De acordo com o Banco Internacional de Dados, olha o nome, Statista, é isso mesmo. Atualmente, nosso território aparece em terceiro lugar do ranking de países com maior número de usuários do YouTube em 2023, com cerca de 142 milhões de brasileiros assistindo ao conteúdo somente no primeiro mês do ano. Gente, vocês ficaram passados aí com a informação? Eu fiquei. Nós somos aí, basicamente, se nós pensarmos o tricampeão, não é, do YouTube, nós consumimos bastante as redes sociais. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos primeiros países com mais ansiedade e uma das causas dessa situação tem a ver com o uso de redes sociais, já que nós somos um país, né, que consome bastante redes sociais, isso acaba se atrelando aí com a questão da ansiedade. Claro que existem outros fatores, mas um dos principais aí causadores, digamos, são as redes sociais e como vocês podem ver, nós somos o terceiro país a consumir muito a questão do YouTube e os conteúdos do YouTube. Vamos continuar com o próximo texto. Olha o que diz. Estudo aponta que jovens preferem vídeos online a jornais. Uma pesquisa realizada com jovens entre 13 e 25 anos, possivelmente a sua idade aí do outro lado, não é? Constatou que o consumo de vídeos na internet ocupa grande parte da informação que os jovens procuram. Então, assim, quando o jovem deseja fazer, na verdade, fazer não, ele deseja saber e depois faz a pesquisa. E quando ele deseja saber a informação, ele já procura direto no YouTube, faz uma pesquisa lá e aparece o vídeo, enfim, a informação que ele deseja. E agora nós temos outras redes sociais, como TikTok, Instagram, sobretudo o TikTok, não é, que, digamos, tomou posse mesmo do território e nós consumimos bastante. Eu falo por mim, porque eu também sou usuária, não é? E aí o que acontece? Segundo a pesquisa, os jovens preferem realmente, preferem essas ideias das redes sociais a outra situação como jornais, enfim, podem ser jornais impressos ou até mesmo digitais, porque embora sejam digitais, os jovens não preferem o acesso a isso, tá bom?
Então, para a gente falar agora dos gêneros digitais, das redes sociais, eu quero que vocês vejam aí comigo o vlog. Então, vai aparecer uma imagem aí, não é? Eu acho que vocês já viram uma imagem como essa. A blogueirinha, não é? Acho que vocês chamam assim, uma vlogueira. E aí ela faz ali a produção de conteúdo, fala sobre maquiagem e tudo mais. Então, o que são os vlogs? Nos vlogs, as pessoas demonstram como fazer algo ou falam sobre algum tipo específico de conteúdo, por exemplo, sua rotina, um roteiro de viagem. Então, vamos só entender aqui rapidinho o conceito de vlog, porque a gente precisa diferenciar algumas situações aí. Primeiramente, é válido lembrar que tudo começou com um blog. O blog é um site na internet em que as pessoas escrevem ali o que desejam. E aí, isso passou para o vídeo. A partir do momento que sai do texto ali, digamos, escrito, digitado, e vai para o texto falado num vídeo, nós vamos ter o vlog, ok? E no vlog, dependendo do nicho, eu acho que vocês já ouviram esse termo, não é? A pessoa vai tratar de determinado conteúdo. Então, vamos supor que o nicho seja saúde. Aí a pessoa pode falar de saúde mental, no caso, os psicólogos. Podem falar de saúde corporal, aí entra o nutricionista, entra, enfim, vários outros, digamos, profissionais da área da saúde, né? Eles vão entrar e fazer parte disso. Ah, pode ser o nicho da educação, aí pode entrar o professor de língua portuguesa, pode entrar o professor de matemática, pode entrar um pedagogo e assim por diante. Então, é isso que acontece no blog, primeiramente, e depois vai para o vlog. E aí isso ganhou popularidade, sobretudo com o YouTube. Agora não, nós temos o Instagram aí fazendo também basicamente quase o mesmo papel do YouTube e o TikTok também, tá bom? Eu quero que vocês vejam agora alguns vlogueiros, acompanhem aí comigo. Então nós temos primeiramente o Enaldinho, né? Não sei se vocês conhecem o Enaldinho, ele trabalha com vários conteúdos, sobretudo de viagens ali, ele faz algumas pesquisas e é um dos, digamos, vlogueiros com mais inscritos no YouTube, para quem não sabe. Em seguida, nós temos a Ana Hickman, eu acho que essa é conhecida de vocês, não é? Ela faz também vlog falando da vida dela, da rotina de trabalho, falando, enfim, de tudo que envolve ali a vida dela. E nós temos uma, acho que não é conhecida por vocês, mas conhecida por mim, que é a Ribeirinha da Amazônia, né? Não sei se vocês conhecem, né? Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo rapidinho o raciocínio, antes de falar das características. Inclusive, quem apresentou para mim foi meu pai. Olha, tem uma moça aqui falando, na verdade, duas moças falando sobre a Amazônia, sobre como funcionam as coisas no Amazonas especificamente. Eu falei, rapaz, é mesmo, é? E aí eu fui procurar e elas produzem conteúdos realmente voltados aí para a questão do campo, dos ribeirinhos e tudo mais. Eu acho que vale muito a pena. Fica uma dica aí, não é? Então, sabendo agora desses, digamos, dessas pessoas de grande influência, a gente vai entender as características do vlog. Então, nós vamos ter uma linguagem mista, verbal e não verbal. O que acontece? Dentro do vídeo ali, você vai ter a pessoa falando, não é? Então, nós vamos ter a linguagem verbal. Lembrando que a linguagem verbal pode ser a escrita ou pode ser a fala, então nós vamos ter isso aí acontecendo. E não verbal. Aí a pessoa mostra uma imagem, inclusive, não sei se vocês já viram no YouTube, clique aqui, aí a pessoa aponta, veja esta imagem, faça isso. Aí aparecem as imagens. Então, nós temos aí a linguagem não verbal, ok? É essa parte, digamos, que não apresenta fala, que não apresenta escrita. Depois nós vamos ter o menos monitoramento no uso da língua portuguesa, então as pessoas ali não estão preocupadas em falar como as pessoas acham, não é? Corretamente, eu não gosto muito de usar esse termo, eu prefiro falar adequadamente, tá bom? Existe uma teoria sobre isso. E aí o que acontece? A gente não fica preocupado ali, ai meu Deus, eu preciso falar o verbo desta forma, eu preciso falar desta forma. Não, a pessoa vai falando porque é o natural da língua, não existe tal preocupação. Agora, claro, se for um professor de língua portuguesa produzindo conteúdo, ele vai ter essa preocupação, nossa, eu preciso falar desta maneira, porque afinal é minha área, e eu estou falando da minha área. Então aqui, por exemplo, nesta aula, apesar de não ser um vlog, não é? É uma aula, eu tenho toda uma preocupação em falar
conforme a gramática prescreve. Afinal, eu estou dentro da minha área, eu estou falando do conteúdo da minha área e, em teoria, eu preciso dominar o que eu estou falando, tá bom? Então, a gente vai ter, digamos, esse descanso, a gente não vai se preocupar tanto ali no vlog para falar de forma adequada, ok? Conforme a gramática normativa. Depois nós vamos ter a definição de um assunto e de um público. Então, quando o vlogueiro vai pensar ali, ou o youtuber, como vocês conhecem, não é? Ele vai pensar assim, olha, eu quero falar sobre viagem, por exemplo. Ok, mas pode ser viagem para crianças, pode ser viagem para idosos, pode ser viagem para adolescentes, pode ser viagem para jovens, né? No caso, os jovens são aqueles jovens adultos, digamos assim. Pode ser, enfim, depende do público. Então, toda vez que um vlogueiro vai pensar na produção de um conteúdo, ele pensa para quem eu vou fazer esse conteúdo, quem é o meu público e qual é o conteúdo, qual é o tema, qual é o assunto que eu vou trabalhar aqui. Essas duas, digamos, situações caminham juntas, ok? Eu preciso pensar muito bem. Tanto que vocês depois podem ver por aí as pessoas vendendo cursos, não é? Justamente porque todo conteúdo, em teoria, no mundo digital, vai produzir ali um retorno, e no caso, o retorno é financeiro, pelo menos na maioria dos casos, tá bom? E nós vamos ter a necessidade de um roteiro. Eu não posso chegar ali no vlog falando de qualquer forma. Ai, gente, então eu estou aqui, né? Ah, então, né? Não posso fazer isso. Eu preciso pensar o que vai iniciar, o que vai continuar e o que vai terminar. Então, se vocês perceberem, os vlogueiros têm isso. Ó, gente, vamos supor que eu estivesse falando aqui de uma viagem. Ó, eu estive em tal lugar. Eu estive na França, vamos só supor. Nunca estive lá. Quem sabe um dia, meu sonho, né? Ah, eu estive na França. E aí cheguei, aí eu vou falar do primeiro momento, que é a chegada. Aí eu fiz o check-in, fiz isso, depois eu passei pela sala de embarque e desembarque, e aí fala de todo o processo. Ah, então já falei da chegada, agora eu vou falar como foi a viagem. Ah, no primeiro momento eu fiz isso, no segundo momento eu fiz isso, no terceiro momento eu fiz isso. Ah, gente, voltei para o Brasil. Aí seria a parte final, digamos, do vlog. Então, todo vlog tem um roteiro, um início, um meio e um fim. É a mesma situação que acontece nesta aula. Esta aula tem um início, um meio e um fim. Não sei se vocês já prestaram atenção, não é? Vamos continuar aí com a característica. Dependendo do objetivo do vlog, ocorre a utilização de todos os tipos textuais ou de um deles: narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Então, vamos só falar a respeito desses tipos textuais. Então, no vlog, eu posso, por exemplo, narrar, ou seja, contar uma história. E aí, a questão da viagem, por exemplo, seria, digamos, um modelo para um texto narrativo, porque afinal eu vou contar como foi a minha viagem. Então, eu posso utilizar o texto narrativo, eu vou contar a minha história. E aí lembra que a narração precisa ter um espaço, um lugar em que a história acontece, precisa ter os personagens, as pessoas que participaram da história, precisa ter um tempo, quando aconteceu, não é? Aí nós temos o tempo psicológico e o tempo cronológico. Se eu quiser falar do tempo cronológico, é a hora. Ah, na data tal, vamos supor, no dia 28 de fevereiro de 2013, eu fiz a viagem às 17 horas e 30 minutos. Então, nós temos aí o tempo cronológico. E nós temos também o tempo psicológico, que é só uma lembrança. Ah, um dia desse eu viajei à França. E aí foi um dia especial e vou contando ali a história, tá bom? Pode ser uma descrição também. Geralmente os vlogueiros de viagem, quando eles viajam, eles chegam a um museu, por exemplo. Aí começam a descrever. Ó, gente, um museu tal apresenta isso, isso, isso. Existe esta lâmpada ou esta luminária aqui. E aí eles vão descrevendo o lugar. Claro, eu estou falando aqui de um vlog de viagem, mas poderia ser de qualquer outro conteúdo, tá bom? Nós vamos ter a dissertação, que é convencer você a respeito de alguma ideia. Geralmente, a dissertação se volta para vlogs que trabalham com temas, digamos assim, polêmicos, porque existem os vlogueiros, os youtubers que trabalham temas polêmicos, por exemplo, política, a questão da vida ou da morte e assim por diante. Mas os vlogueiros de viagem, adoro falar sobre viagem, vocês já perceberam, não é? Eles também trabalham a dissertação, sobretudo quando eles querem vender
ter um roteiro de viagem. Não sei se vocês já perceberam. Ó, gente, este foi meu roteiro. Se você quiser um igual, ó, só é acessar o link tal aqui, aponta para cima, aponta para baixo e assim por diante, não é? Então, nós vamos ter a tentativa de convencer. A dissertação serve para isso. Eu explico e, com essas informações explicadas, eu tento convencer você a respeito do que eu estou falando, tá bom? Depois, nós vamos ter a exposição, que é a explicação de fato. Então, geralmente, quando eu estou num vlog de viagem, eu vou explicar. Ó, gente, eu estou aqui no museu tal. Ó, vocês se lembram da história que aconteceu no ano tal? Pois é, naquela data, o fulano de tal fez isso, isso, isso. Aí eu começo a explicar a história. E aí, geralmente, a dissertação e a exposição andam juntas, tá bom? E, por fim, nós temos, na verdade, a injunção, que é dar instruções, dar ordens, não é? O texto serve para isso. E aí entra a questão quando o vlogueiro, no final, quer fazer a venda, ele fala bem assim, ó, já que eu tentei convencer você, agora acessa o link, clica aqui, clica ali. Ele está dando ali uma ordem, uma orientação, uma injunção. Claro que nós podemos também ter um vlog, ou, digamos, um youtuber pode fazer um vídeo que só tenha instruções. Olha, para vocês mexerem na caixa, digamos, da máquina tal. Aí, passo 1, passo 2, passo 3. Existem esses vídeos, não é? Esses YouTubes que falam aí como mexer no celular, como mexer no computador e assim por diante. Tá bom? Então, esses textos vão fazer parte aí do vlog. Dependendo do objetivo, a gente vai ter ou uma narração, ou uma descrição, ou uma dissertação, ou uma exposição, ou uma injunção. Tá bom? Ou todo mundo junto. Acompanhe aí comigo outro momento da aula. Olha o que aparece aí, euzinha, como dizem, não é? O vlog não é feito apenas no YouTube. O Instagram também pode ser um meio para a produção de gênero digital. E aí vocês estão vendo a minha pessoa, isso daí é um formato, não é, do Instagram. E aí a pessoa que produz o conteúdo segue basicamente a mesma ideia, na verdade, toda a ideia que eu expliquei anteriormente, tá bom? Ela vai ter um roteiro, ela vai ter ali, digamos, o menos monitoramento da língua portuguesa, vai trabalhar com os tipos textuais que eu acabei de explicar, enfim, vai ter um público, tudo isso vai fazer parte desse momento, só que esse momento vai se dar no Instagram e, sobretudo, agora com o TikTok, não é? Então, eu quero que vocês vejam aí o outro momento, que é o vlog faz parte dos gêneros digitais. Então, agora a gente vai entender o conceito de gêneros digitais. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Então, se a gente está falando de digital, quer dizer que é internet, tudo que se relaciona à internet, à tecnologia. Então, gênero digital. Digital se relaciona à tecnologia, à internet. Ok. Quando eu falo de gênero, gênero textual, quer dizer que é uma modalidade, uma forma que vai ter dentro da internet para que aquele conteúdo se expresse. Vocês vão já entender depois que eu ler o conceito e trazer um exemplo. Então, vamos lá. Gêneros digitais, de acordo com Meyer, é o nome dado a uma nova modalidade de gêneros textuais que surgiu com a internet dentro do hipertexto. Professora, quanta informação! Calma, vai dar certo. Então, comecei falando, digital tem a ver com a internet, tem a ver ali com o processo mesmo do digital, certo? E os gêneros são os textos que vão aparecer na internet. Por exemplo, um jornal que aparece na internet é um jornal online. Então, eu vou ter o quê? Um gênero digital jornal, porque é um texto que aparece na internet. Agora, eu quero fazer, por exemplo, um conteúdo em que eu conte a minha rotina. Poxa, se é um conteúdo que eu vou trabalhar a minha rotina, que eu vou falar das minhas coisas, então eu vou chamar esse texto de vlog. Opa, o vlog se encaixa dentro do digital. Então, ele é considerado um gênero digital. Então, tudo aquilo que é
texto, mas que aparece dentro da internet, é chamado de gênero digital. O Reels, que vocês conhecem, também é um gênero digital. Você fala ali em 30 segundos, se eu não me engano, no máximo 60 segundos um conteúdo. E como é que eu produzo isso? Como é que eu chamo isso? Aí eu chamo isso de Reels, não é? É um texto, naquele formato ali de vídeo, que aparece no digital. O Twitter também é outro exemplo. Você só tem ali um limite de tantos caracteres para escrever, aí as pessoas começam a abreviar as coisas porque querem falar tudo em, digamos, caracteres muito poucos, não é? E aí nós temos um texto dentro do digital. Logo, o Twitter também é um gênero digital. E entre outros que vocês podem pensar aí, tá bom? Só que surge uma palavra muito importante, que é o hipertexto. Está dizendo ali, ó. Gêneros digitais que surgem na internet ou com a internet dentro do hipertexto. Antes de nós entendermos os textos que se voltam para o hipertexto, eu quero que vocês vejam o conceito de hipertexto. Acompanhem comigo. Hipertexto é a forma de escrita dos textos dos meios digitais, a qual não é linear. Esta situação acontece porque no decorrer da leitura do texto, o leitor se depara com imagens, com links, os quais podem ser acessados, interrompendo a leitura atual. Professora, eu não compreendi isso. O que é o hipertexto? O hipertexto é um texto na internet, você vai ver ali o texto na internet, aí você começa a fazer a leitura do texto. Do nada, aparece uma palavra destacada. Não sei se vocês já perceberam isso. A palavra fica em azul, por exemplo. Se você clica na palavra, ela já leva você para outro texto. Então, quando eu tenho, digamos, um texto dentro de outro texto no digital, eu começo a trabalhar o hipertexto. Mas não só isso. Dentro do texto digital, ali, do gênero digital, eu tenho uma imagem, não é? Eu posso ter um vídeo de anúncio ali embaixo. Então, todos esses elementos que aparecem no texto digital vão compor o que nós chamamos de hipertexto. Então, esse hipertexto seria tudo isso aí dentro do gênero digital. Por esse motivo, ele é um texto não linear, porque o que acontece? Você está fazendo a leitura, do nada você para, opa, eu não conheço essa palavra, e essa palavra está destacada. Aí você clica, já leva você para outra página, ou seja, você parou a leitura que você estava fazendo para fazer uma outra leitura. E aí a gente não consegue ler o texto, digamos assim, do início ao fim naquele momento. A gente vai procurando ali as abas, não é, para fazer a pesquisa, tá bom? E aí, por isso que está dizendo que o leitor se depara com imagens, com links, os quais podem ser acessados, interrompendo a leitura atual, ok? Agora eu quero que vocês acompanhem comigo o próximo momento aí. Então, nós temos um texto aí, não é um título, na verdade, dizendo assim: Sem Agro, projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono, espera a votação no Senado. Então, toda vez que você abre basicamente o Google, tem um título como este e em seguida existe um link. Se você acessa o link, vai abrir um texto para você e vai aparecer todas as informações das quais eu falei anteriormente. Vai aparecer uma imagem, vai aparecer um anúncio durante o texto, vai aparecer uma palavra destacada justamente para compor essa grande coisa que é o hipertexto, tá bom? Depois vocês podem acessar esse link aí, basta tirar um print, depois acessa. Olha, eu usando a palavra print aqui, não é? Sou da rede digital, digamos assim. E aí vocês vão ter acesso ao que eu estou falando. Tá bom? Quero que vocês agora entendam uma outra situação. Isso aí eu falei do texto digitado ali, que você faz a leitura e tal. Mas agora eu quero que vocês acompanhem um vídeo comigo. E aí, depois que vocês fizerem a visualização do vídeo, vai voltar aqui comigo para nós falarmos a respeito do vídeo. Acompanhem aí rapidinho. Sabe quando você tá conversando em inglês, a pessoa te conta um negócio super legal e aí tu não sabe o que falar? Você não sabe exatamente como responder uma expressão com surpresa ou com normalidade, ou seja, você não sabe como interagir.
em inglês. Então hoje você vai aprender diversas expressões para se comunicar, para interagir, para fazer a conversa fluir em inglês mesmo. Eu mesma já senti falta dessas expressões lá no começo do meu aprendizado. Então, continua assistindo que vale a pena. A primeira situação é quando uma pessoa te conta uma coisa normal, assim, nada muito surprising, nada muito impressionante, mas você quer interagir de alguma forma. Você pode dizer, por exemplo, I see, tipo, entendi, I see. Você pode também dizer right, right, que é certo, que nem a gente usa em português, beleza? Você também pode dizer that's interesting, para mostrar interesse, né? That's interesting, que interessante, né? Então assim você reage a notícias normais. Mas aí se vem uma pessoa super empolgada para te contar alguma coisa. Primeiro eu vou ensinar como contar uma coisa muito legal. Você pode chegar e dizer you won't believe this. You won't believe this. Você não vai acreditar nisso. Claro que pode ser uma coisa boa ou ruim, né? Pensando aqui, mas eu tô pensando em surprising news. Então, coisas muito surpreendentes. You won't believe this. Aí a pessoa vai dizer, what? I'm moving to London. Você não vai acreditar, I'm moving to London. Eu tô me mudando para Londres. Ou então, you'll never guess. Aí a pessoa vai dizer, what? I got the job. Então, eu consegui um emprego. Então, é uma maneira de você começar uma interação. You'll never guess. Você não vai acreditar. Ou então, you won't believe this. Aí você conta a notícia. Claro que isso é para coisas muito surpreendentes. Se você quiser dizer uma notícia mais comunzinha, assim, não tão surpreendente, você pode perguntar, have you heard the news about the new president? Então, você ouviu as notícias sobre o novo presidente? Have you heard? E aí você fala o resto. Muito bem, vocês tiveram uma pequena aula de inglês, não é? Surprise News. Gente, é uma professora muito famosa do YouTube, amo a Karina Fragoso, não é? E aí eu falei com ela para que eu pudesse produzir aqui o vídeo com vocês, falar a respeito dele. E o que acontece? É um clássico exemplo de um youtuber, né, de um hipertexto, sobretudo porque ela vai falando aí, nós temos a linguagem verbal, não é? Mas ao mesmo tempo vai aparecendo ali, digamos, o processo das redes sociais. As redes sociais vão aparecendo embaixo, então nós temos imagens. E aí no final do vídeo, deste vídeo especificamente, ela fala assim, tem um outro vídeo aqui falando a respeito disso, acessa o link. Aí aparece o outro vídeo falando do que ela está tratando ali no decorrer do vídeo. Então, essas constituições nós chamamos de hipertexto, porque o texto está acontecendo ali, ela está falando, mas ao mesmo tempo está aparecendo uma imagem, está aparecendo um link, está aparecendo uma frase ali, inclusive ela fez isso muito bem, conforme ela vai falando, ela vai mostrando a frase em inglês, então as imagens vão aparecendo ali em forma de frase, não é? Essa composição é o hipertexto, e este vídeo é um gênero digital, né, gente? O YouTube, o texto em YouTuber, digamos assim, em vídeo, é um gênero digital, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Agora nós vamos fazer uma síntese da aula, acompanhem comigo. Então, no primeiro momento, nós vimos o conceito de vlog, não é? Nós entendemos o que é vlog, são esses conteúdos produzidos dentro da internet. Hoje se dá a produção desses conteúdos no TikTok, no Instagram, e no YouTube especificamente, não é? Até falei que o TikTok agora ganhou essa grande vertente aí de produção. Depois nós vimos as características do vlog, linguagem mista, menos monitoramento da língua portuguesa, entre outras. Depois nós vimos o conceito de gêneros digitais, que são esses textos que se voltam para a internet, para o meio digital mesmo. E por fim nós vimos o conceito de hipertexto, que é um texto que vai apresentar imagem, vai apresentar um link, vai apresentar uma série de informações no decorrer da sua leitura. Eu gosto muito deste conteúdo e eu espero que vocês tenham entendido e aproveitado, tá bom? Fico por aqui.